Bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós temos aqui o prazer de recebermos no nosso estúdio duas grandes advogadas de Fortaleza, a doutora Mabel Portela e a doutora Ana Magalhães. São sócias, trabalham juntas, são pessoas experimentadas, brilhantes e duas advogadas e duas mulheres e duas mães. Exemplo para todo mundo em Fortaleza. Alegria nossa estar recebendo vocês aqui. Mabel, te apresenta aí para o nosso público, olhando para a lente da verdade e diz, e fala. Feliciano, inicialmente, obrigada por esse convite, que tanto nos honra, a mim e a Ana. Você é um ídolo para todos nós, você, seu pai, toda a sua família. Vocês é que são exemplo de uma advocacia bem-sucedida, ética, enfim. E é um prazer e uma honra estar aqui. Eu sou Mabel Portela. Tenho mais de 20 anos aí já de advocacia de carreira, mas é porque eu comecei menor aprendiz, tá? Mentira, gente. Sou casada, tenho 3 filhos, me formei em Direito pela UFC, o local onde eu sempre quis estudar. Eu não prestei vestibular, né, à época, em nenhuma outra faculdade que não fosse na UFC. E sou especialista em Direito de Família, sou membro da Academia Cearense de Direito, sou, como diz o presidente Roberto Vitor, somos imortais e morredouros, e sou presidente da Seccional Ceará, da ADEFAS, que é a Associação de Direito de Família e das Sucessões, que nacionalmente é presidida pela doutora Regina Beatriz Tavares da Silva. Temos grandes nomes também na ADEFAS, como o doutor Ives Gandra, ministra Nancy Andrighi. E temos aí esse grande desafio, que é lidar, ao meu ver, com o ramo mais corriqueiro e ordinário do direito e sensível na vida das pessoas, que é o direito de família e das sucessões. Ok. E você, Ana? Se apresenta aí para o pessoal. Eu sou Ana Magalhães e, como a Mabel já falou, é uma honra estar aqui, né, no seu espaço belíssimo, diferenciado. Estou impactada aqui, né, Mabel, com o espaço muito do Feliciano. E eu sou formada em Direito, eu comecei meu curso de Direito em Brasília, né, lá no CEUB. Depois eu retornei a Fortaleza e acabei fazendo as últimas disciplinas na Unifor. Mas eu comecei em Brasília, porque eu morava lá em Brasília. Tenho 15 anos de advocacia, porque Direito não é a minha primeira formação. Então, qual é a tua primeira formação? Uma área que não tem nada, que não se conecta em nada com Direito. Fisioterapia. Tudo bem. Eu me formei em fisioterapia, fiz uma pós em medicina do esporte e depois abandonei tudo para fazer direito. Muito bem. E tem filhos? Tenho 2 filhos, 2 meninos. Então, sou advogada, mãe, dona de casa, esposa. E ontem eu estava lendo até um meme dizendo que um marido dá trabalho igual a 10 filhos. Tu já viu isso, Mabel? Eu vi que o marido dela trabalha igual a 3 filhos. Eu digo, se eu tenho 3 filhos e um marido, tá ruim a situação, viu? Esse que eu vi aumentava, botava 10, viu? Botava 10. Bom, eu, na condição de marido, não fiz essa conta. Melhor não fazer. Melhor não fazê-lo. Mas, Mabel, me conta aí como é que é. E tu, depois também, Ana, me conta aí, vocês me contem. Como foi assim o começo da tua profissão? Como foi assim que tipo de coisas você teve que conciliar nessa condição que as mulheres são multitarefas? Inicialmente, meu diletíssimo amigo, eu sempre fui uma pessoa realmente de humanas, né? Clássica. Sanguínea, não, hemorrágica, como se diz. Muito de humanas mesmo. E na época ainda do colégio, eu pensava em fazer comunicação. Eu tinha dúvida porque meu avô paterno era jornalista. Ou fazer direito. Mas eu sempre tinha aquela coisa de inconformismo, né? Estudava no colégio, então eu precisava usar muito o meu inconformismo. Porque hoje eu não sei como é que tá, mas na nossa época era muito rígida, né? Muito rígido. É assim porque acabou. E eu não me conformava. Não existia questionar as coisas lá no... Né? E eu não me conformava. Não tinha... Não, por quê? Porque não. Porque tem que ser. Então, já desde essa época do colégio, já era... Assim, eu quis fundar um grêmio... Né?
começou a rir de mim. Ela, tu quer o quê, Mabel? Eu disse, a gente vai fazer um Grêmio aqui no colégio. Ela quer fazer um Grêmio no... Então, eu sempre realmente tive essa inquietação, né, do inconformismo. Tudo tinha de ter uma justificativa. Sim, e quando tu te formaste, tu já estavas casada? Não, eu me casei já com... Eu me formei com 21 anos e me casei aos 26. Ah, bom. Né? E aí, me diga como é que é essa história de conciliar a vida de mulher e advogada e mãe. Não concilia. Não concilia? Não concilia, porque, na verdade, eu até vi uma vez um psicólogo usando esse exemplo e eu achei bem lúcido. Durante as várias fases da vida, algumas dessas nossas camadas, elas se preponderam em relação a outras, né? Então, se no começo, quando você tem filhos pequenos, você está tendo os filhos, e ali a maternidade tem que ser... Alguma coisa vai ficar um pouquinho de lado. Uhum. Né? Depois vão tendo as outras. Então, assim, por exemplo, na minha casa, às vezes cai uma porta de um armário, vai demorar dela ser consertada. Entendeu? Por quê? Porque não dá tempo. Nem de ligar para o consertador. Mas aí, às vezes, você vai equilibrando ali. Mas é muito difícil. Essa é uma missão, realmente, um desafio. A gente está conciliando. Por outro lado, é claro que a mulher tem muito mais facilidade para exercer essa vida multitarefada. Né? E tu, Ana, e aí? Para mim, Feliciano, foi um grande desafio o início da maternidade. Até porque eu tive meu primeiro filho, eu já era advogada, já trabalhava, já exercia a advocacia familiarista. E eu tive meu primeiro filho com 35 anos. Uhum. Né? Então, nessa época, como eu já trabalhava e meu marido, ele é médico, então ele não tinha uma rotina de muita disponibilidade. Então, eu me vi trabalhando com um filho pequeno, com uma casa, e agora, o que eu vou fazer? Né? Começando a exercer a maternidade, a primeira coisa que se faz é puxar o freio de mão da vida profissional. Não tem como, principalmente naqueles primeiros meses. E para mim foi conflituoso, até porque eu tive que lidar com algumas coisas da maternidade que não me agradavam. Por exemplo, é até meio tabu, mas eu vou falar aqui. Por exemplo, eu não gostava, no meu papel de mãe, de amamentar. Então, eu tive que enfrentar, ter que falar isso, ter que optar por não fazer isso, enfrentar o pediatra, marido, não sei quem, entendeu? Então, foram as coisas que eu tive que ir me posicionando e ainda o conflito de ter papéis dentro daquela maternidade que todo mundo espera que se faça, que eu não queria, e eu não queria abrir mão de não querer, e eu não queria me sentir menos mãe, porque eu não queria aquilo. E se determinar. Agora, Ana, me diz uma coisa, que tipo de recomendação, conselho, observação você poderia fazer para as nossas colegas que estão se recém-formando e ingressando na advocacia? Eu diria essas colegas que estão recém-formando e ingressando na advocacia e que estão começando também uma vida de esposa ou até de mãe, que elas não se culpem, porque a gente lida com muitas culpas. E que não se desesperem, né? E não se desesperem. Eu acho que até o desespero é um pouco inevitável. Aquela história que tudo tem seu tempo para qualquer coisa, não é isso? Tudo tem seu tempo para qualquer coisa. E uma coisa que eu nunca me incomodei foi de não me encaixar em algumas coisas. Tipo, tem mulheres que se realizam com a vida exclusiva na maternidade, que participam com muita dedicação e afinco à vinda escolar, às festinhas, à amamentação, a tudo aquilo, né, que se espera da maternidade. E eu nunca me identifiquei tão profundamente com isso. Eu sempre me dediquei aos meus filhos, sou muito próxima deles, mas não me realizo de forma exclusiva na maternidade. A minha realização pessoal, ela passa por vários pilares. O profissional, o pessoal como indivíduo, de não abrir mão de certas coisas que me fazem bem, como estar no almoço com os amigos, como uma vida social particular, o casamento, homem e mulher, aquele momento casal, e também a maternidade. Mas isso é muito pessoal, né? Muito pessoal. E assim sendo, Mabel, o que é que tu aconselha para as nossas amigas? Inicialmente, pensando que a pessoa tente descobrir se ela realmente tem vocação para a advocacia em si.
porque advogar, sabemos nós, não é fácil, não é brincadeira. Eu tenho um colega que ele diz assim, ele me chama de Bel, ele diz, Bel, eu não tenho nenhum receio da quantidade de cursos de direito que possam abrir em Fortaleza, no Brasil. Pode abrir 5, 10, mais 20, mais 30. Advogar não é para qualquer um. De fato, é um ato de resistência cívica, muitas vezes, Sim, né? sim. É Exatamente. Então, muitas vezes a gente vê aquela colega, aquela mulher naquele ímpeto, mulheres que são mais dinâmicas, mas a advocacia exige o dinamismo, mas não é todo mundo que é dinâmico que vai ter a missão e o dom da advocacia. Então, passada essa fase, não, quero realmente advogar, gosto, sinto prazer, tenho o dom, então é o quê? Tentar ter muita paciência consigo mesmo, não é ser complacente. Também não se cobrar demais, né, Mabel? Não se cobrar demais. Paciência. É. Paciência Com certeza. consigo. Né? Tem de ter, porque a vida inteira, né, Feliciano? E eu acho que a gente tem que fazer isso em qualquer tempo da vida da gente, né? Essa questão da resiliência que a gente tem que ter conosco e com os outros, para poder aceitar as condições da vida, né? E é claro que durante um tempo, quando você tem filhos pequenos, você tem muitas demandas que são braçais naquele momento, mas as demandas com filhos teremos sempre. Verdade. Até o fim, depois com netos, com filhos minha adultos, fase. né? Sua fase, né? Vem as preocupações, vem, enfim, muitas outras preocupações. Então, é inerente à existência humana. Ok. Me diga agora uma coisa. Você falou que você tem uma dedicação à questão do direito de família, à abordagem do direito de família. Como é que tu está vendo essa questão do direito de família hoje? Nesse mundo super tecnológico, nesse mundo em que a vida das pessoas está assim, exposta de todos os meios. Como é que tu está vendo isso? O direito de família, ele ainda vai precisar, do ponto de vista da prestação jurisdicional, sempre do cuidado individual com cada caso. Por outro lado, passando para o lado das partes, do jurisdicionado, a tecnologia trouxe muitos dissabores para as relações humanas também, né? Sim, por exemplo. Por exemplo, as redes sociais, elas trazem uma exposição, uma vingança de muitas vezes quem está insatisfeito. É uma porta aberta para pessoas conhecerem outras. Você não acha que essas plataformas sociais são as pessoas mesmo que entregam parte da vida delas, não? Sim, até porque... Elas entregam de graça, né? Até porque elas são ferramentas, cada um vai escolher, ou vai entregar, vai expor, né? E vem aquela questão, o que quer. Tem uns que são mais reservados, tem uns mais perfil profissional, mas também eu acho que ficou um palco muito para o exercício de vaidades, não, é que eu, de ostentações. Você sabe que eu vejo assim. Vinganças. De mas sabe o que eu vejo de mensagens subliminares, né? Mensagens... Eu vejo assim, há tempos muito antigos, havia aquele juízo de dizer assim, não, isso é uma mulher objeto, né? Hoje nós todos estamos nos fazendo objeto. Isso. Para o ganho e euforia de outros. Sim. Né? Feliciano, a gente começa sempre no direito de família, é impossível a gente não estar conversando e não dizer, eu tive um caso, caso, claro. né? Mas normal. Uma pessoa me procurou há umas 3 semanas, mais ou menos, dizendo que a irmã da pessoa que me procurou estavam se separando, tem um filho pequeno, bebê, e o casamento tinha se desfeito de uma forma bem cheia de mágoas e o pai da criança, eu fui procurada pelo lado da mãe, o pai da criança já estava num novo relacionamento e a madrasta, digamos assim, postando muitos vídeos no Instagram com o enteado, com o bebê que não tem nem 1 ano, dizendo, esse aqui foi o filho que Deus me deu. Como a gente diz no popular, se expondo e expondo o menor. E que não podia expor a imagem do menor, porque o ECA não permite, né? Isso. E se colocando no papel de mãe. Mas eu acho que você sabe o que acontece, assim, eu acho que as mulheres são muito territorialistas.
Então, essa questão é meio animal, né? De marcar, Sim. Marcar território, né? território, ganhar posição. Principalmente com a cria, né? Com a cria. E bate no âmago da outra, né? Porque, Mas o objetivo era esse. olha, o Mário Quintana era um poeta do Rio Grande do Sul e ele tinha umas coisas assim. Mário Quintana, a gente tem que olhar o homem na época dele, né? Sim. Mário Quintana dizia umas coisas assim meio engraçadas e meio reflexivas, né? Uma das quadrinhas dele, ele diz assim: amizade entre mulheres. Há quem nisso creia. Boa pergunta. Salvo se uma delas for muito velha, for muito bela, ou muito feia. Tá certo? Qualquer coisa nesse sentido. Depois ele dizia o seguinte, que ele queria ter a profundidade do olhar com que uma mulher analisa a toalete da amiga. Eu disse, rapaz, o Mário Quintana, ele tinha assim uma sensibilidade de perceber. Fantástico. Mas o que eu vejo é o seguinte, nessas questões do direito de família e da sucessão de novos afetos, né? Eu acho que tem muito a ver com o que o Bauman colocou sobre os amores líquidos, sobre uma sociedade líquida. Sim. De como a gente está me perdoe a palavra, que talvez não seja adequada, vulgarizando, e na medida que a gente vai se objetificando, se transformando em objeto, a gente vai ficando fácil, barato, fluido e substituível. O que é que vocês acham desse pensamento aí? Eu acho que isso faz sentido nos relacionamentos de hoje, né? As pessoas, elas estão mudando de parceiros com mais frequência, estão entrando nas relações com menos compromisso, movidas pelo sentimento de cada momento, de cada dia. Ai, não gosto mais, não quero, né? Não tá mais bonito, engordou um pouquinho. Então, eu acho que as pessoas... O primeiro de sabor, né? O primeiro de sabor. Tanto é que tem casamentos que se desfazem com uns 3, 4 meses, 6 meses. Hoje a gente vê, antigamente a gente não via esse contexto. É verdade. Né? Então, as pessoas, elas não estão dispostas a construírem. Eu acho que as pessoas estão consumindo as outras. Pronto. Como quem consome qualquer produto do supermercado. E tem aquela também, como a gente está, por conta da tecnologia, por conta do ritmo de vida e a fluidez dos relacionamentos, a liquidez, né, como você falou, e também a gente está, como a gente vê muito também se falar sobre o tema, a gente está com uma vida muito dopaminérgica. Nós queremos estímulos, nós queremos o novo, nós queremos o próximo e nos enfadamos muito rapidamente com pessoas, com coisas e partimos para outra compra, outra pessoa, outro esporte, outro relacionamento. O material é dopaminérgico, isso tá passou-se para o descarte pessoal, afetivo, né? Isso. Nosso tá tudo muito acelerado, tá tudo muito acelerado. Eu acho que vocês têm razão nesse aspecto, tanto é que nessa emenda constitucional que o Supremo decidiu agora acerca da necessidade do processo de separação judicial, né? Que a Adefaz atuou como amiga da corte, amicus curiae, na defesa da mantença do Instituto da Separação. Não como algo obrigatório como divórcio, pré-requisito, né? mas de manter essa opção na legislação para quem... E qual era a abordagem, qual era o fundamento? Eu tenho uma ideia própria a esse respeito, mas qual foi o fundamento que a Adefaz fez isso? Vários fundamentos. Dentre eles, questões, por exemplo, liberdade de crença para aquelas pessoas que são evangélicas e católicas e que professam realmente a sua religião e que aí o casamento não é possível ser desfeito, a separação é uma opção. Então, isso era dar essa opção. Ainda que não fosse por motivos religiosos, o casal tinha dúvidas. Não sei, é mais fácil, a gente sabe que apenas uma petição ao juiz ou no cartório se restabelece o casamento no caso da separação judicial. Sim. É a questão do pensão alimentícia, uso do sobrenome do cônjuge no caso da separação sendo suprimido, a Adefaz entende que todas essas repercussões, essas condenações, digamos assim, no caso de infidelidade, isso também vai ser suprimido. Acho que o fundamental em que o Supremo, eu não vi ainda como foi que ele decidiu, ele eventualmente se omite, são as consequências do descumprimento de um contrato. Dos deveres, exatamente. A gente olhando o contrato. casamento como um contrato.
Então, a inadimplência de alguma obrigação contratual gera consequências. Sim, exatamente. Mas no contrato de casamento, pelo visto, não gera mais, né? Porque anteriormente você tinha a perda da guarda, se você fosse considerado culpado. Você Exato. tira da guarda de filho, você tinha O uso do sobrenome. o uso do sobrenome, você tinha como consequência também a perda da guarda, o uso do sobrenome Pensão e o alimentícia. direito de ser alimentado ou não. Sim. Isso. Essa questão é uma questão, na minha visão, tão fundamental, porque, vamos aqui, numa visão estritamente machista, a única pessoa que aparentemente seria prejudicada seria a mulher. Mas, na história da perda da pensão, tem uma consequência também fundamental na minha visão de hoje. Porque as mulheres estão trabalhando também. Sim. Então, se as mulheres morrem, o homem marido, perde. o marido, por continuar casado, ele hipoteticamente teria que ser pensionado pela Previdência Social. Sim. Então, eu acho que esse viés não foi observado. Então, era direito de que assim, pudesse se verificar também a culpa masculina pelo divórcio. Porque eu cansei de ver ao longo desses 41 anos que eu tenho de advocacia, o cara casar, passar um certo tempo, 20, um pouco mais de 20 anos, aí depois ele descartar a véia dele e arrumar uma costela nova. Bem novinha. Como a gente falou hoje, a novinha. Arrumar uma novinha. E esquecer todo o compromisso de vida que teve com a primeira mulher, né? Então, eu acho que esse tema a gente devia depois pegar e aprofundar num debate. Esses foram os três principais temas que foram argumentados pela Defas, né? A questão religiosa, a questão da facilidade se o Supremo abordou fez uma análise a esse respeito, ou ele simplesmente passou por cima? Eles passaram por cima. Passaram por cima. E você pode ver, Feliciano, que na mídia sempre saiu. Não precisa mais da separação, não é mais requisito para o divórcio. Mas não era isso. Mas há muito tempo já não é. e nem é a intenção que seja. Não era a intenção que fosse, exato. É simplesmente manter o instituto jurídico para quem quiser utilizar-se dele. Quem não quiser e não concordar é só não utilizar. Sabe, mas disponibilizar para quem... Tem outro instituto que eu empreguei já 2 ou 3 vezes. Para quem precise. Foi de, em vez de fazer um divórcio, conversando com o casal, alterar o regime jurídico do casamento. Sim, também. Eu já consegui manter 3 casamentos. Olha. Nessa reorganização, né? Dentro de uma reorganização, porque as preocupações, elas começam num plano afetivo, depois começam no plano afetivo entre o casal, depois no plano dos filhos e no final redunda no patrimonial. Sim. Aí no patrimonial é o seguinte, que eu cansei já de ver também, quando em casa que falta pão, todo mundo briga, ninguém tem razão. Aí, peraí, se está faltando pão, não precisa divorciar. Se o problema é esse, Se o problema é esse, você tem soluções como essa da alteração do regime jurídico do casamento, né? E deu certo contigo. Até agora ainda não ouvi reclamação, não. Olha, não voltaram para reclamar, então ótimo. Tá funcionando. Parece que deu certo. Parece que deu certo. Se tá sem notícia é porque tá bem. Eu acho que é um dos grandes desafios do direito de família, né, Feliciana, é essa questão da partilha de bens, né? Patrimônio, fraude. Eu acho que é o maior gargalo do direito de família. Que aí, já vindo para a nossa área feminina, na prática, muitas vezes eu não gosto de dizer isso, mas às vezes a gente é obrigada a dizer para os nossos clientes quando advogamos para as mulheres: vamos tentar fazer um acordo aqui, ainda que não seja o que era para ser, mas porque a dificuldade em ir atrás do que é para ser vai fazer com que você não tenha o que é. E o tempo também, ele machuca muitas pessoas. Machuca. E você não tem condição de olhar, de raciocinar com a água aqui. Sabe, eu sempre me preocupei nesses problemas, na medida em que eu advoguei na área. Eu acho que todo mundo tem um problema do day after. Sim. Tem o day after do divórcio, como é que vai ser. E muitas vezes nós, advogados, somos chamados a tentar adivinhar como é que seria o day after. Sabe que eu também já me recusei de fazer determinadas coisas porque eu via que a pessoa não estava emocionalmente preparada para o day after. E aí eu recomendava, vá procurar um psicólogo. Sim.
Quando você tiver com condições de decidir, aí você vem para poder a gente tomar alguma atitude. Mas enquanto você não tiver com condição, eu acho que nós advogados não podemos assumir a responsabilidade pela infelicidade alheia. Sim, com certeza. Porque muitas vezes o cliente quer que a gente construa para eles uma solução. Mas a gente bate muito isso, eu e a Ana, no papel, na responsabilidade dos colegas, em todas as áreas, claro, mas no direito de família, Feliciano, é demais. Não, no direito de família, eu tenho que te contar uma história. É muita responsabilidade. É muita Vou te responsabilidade. contar a história é impagável. Eu estava trabalhando naquela época, lá, quando a lama do dilúvio andava mole. Essa expressão eu nunca ouvi. A lama do dilúvio. Copiei, viu? A lama do dilúvio andava mole. Eu peguei um casal e o cara tinha saído de casa. E aí tinha convidado o cara para ir ao escritório para decidir se queria fazer alguma coisa consensual ou se não, né? Que era assim o protocolo. Aí sábado à noite eu recebo um telefonema, a mulher chorando. Oh, meu Deus. Doutor, fulano me deu uma peia grande. Doutor, o que é que eu faço? Eu disse, minha senhora, é muito simples. A senhora vai na delegacia de polícia, faz um boletim de ocorrência, pede uma guia, vai para o ML, faz um exame de corpo de delito. Aí a mulher disse, não, doutor, eu lhe contratei, eu quero que o senhor venha aqui me defender. Aí eu disse, o quê? A senhora quer que eu vá apanhar no seu lugar? Não, minha senhora, não foi para isso que eu fui contratado, não. Nosso contrato não prevê esse tipo de atendimento. Essa é boa. Então, mas isso aconteceu comigo. É vero? É vero, veríssimo. E ela se conformou com... Não, eu disse, olha, a senhora apanha sozinha aí e vá para a polícia. Ou chame. A nossa Se ela área. põe Mas sozinha. os colegas têm muita responsabilidade na nossa área, sabe, Feliciano? São duas coisas que eu vejo que, ao meu ver, ao longo dos meus 20 anos de carreira, está piorando sobremaneira é a falta de lealdade entre os colegas. Falta de lealdade. Uhum. A gente se depara muito com colegas que a gente está ali negociando um acordo, vamos resolver. A gente sabe que o consenso no direito de família, no direito de uma forma geral, mas no direito de família, poupa muitas dores. Não tenha E dúvida. tempo, Já, né? já Dores e dói, tempo. né? É. Se estão ali desfazendo, é porque a batalha já está perdida. Alguém ali, a família perdeu, a família está sendo Com destruída. certeza. Então já há uma derrota Com que certeza. pode ser piorada nos corredores do fórum. Então a gente sabe que o consenso ele vai poupar dores ainda mais graves. Aí você está negociando um acordo com o colega vai por detrás e judicializa. Aí é uma deslealdade, né? A Feliciano, deslealdade. esse comportamento não é mais exceção. Infelizmente. É. E isso é antiético, né? Porque o nosso código de ética nos impõe um procedimento de buscar primeiro essa conciliação. Com Exato. certeza, de esgotar todas essas possibilidades. Exato. Então esse Ou esse pelo comportamento... menos, se não der certo, pelo menos fazer o que um amigo meu chama de fazer o bate-leal. É. Como é o bate-leal? Chegar e dizer assim, fulano, Cada- eu sinto muito, mas o meu cliente decidiu encerrar as tratativas. E assim seria uma conduta mais consequente, né? Exato. Exatamente. né? Agora seguimos, cada um toma as É medidas dizer, que... a gente faz que isso julgar de muitas necessárias. formas. Ó, vamos tentar aqui, vamos delimitar um tempo, vamos negociar aqui durante 30 dias. Não conseguimos, também ninguém vai ficar negociando aí ad eterno, né? Exatamente. Mas, por detrás, Não, isso Um aí, colega. isso aí é deslealdade, eu acho que né? eu acho que a OAB, nesse aspecto, deveria ter uma postura mais sensível, né, para esse tipo de coisa, mesmo porque isso põe em descrédito o advogado que sofreu a deslealdade. Exato. Porque ele, enquanto está conversando com o cliente sobre a possibilidade de uma composição, o outro vai lá e o trai. Essa traição, eu acho que uma vez constatada, deveria a OAB assim, ter pelo menos uma maneira de fazer uma advertência. Uma advertência. Porque é Isso. vista, essa esperteza é vista por uma parte como uma estratégia vencedora. Exatamente. E o cliente do advogado leal fica vendo o seu advogado como
Marcou bobeira? Não lutou por Não mim, lutou? Foi marcou ingênuo? bobeira. Foi Isso. Né? ingênuo, essa questão. Não é isso que eu estou dizendo. É. Esse tipo de conduta tem uma infração ética, no meu sentir, porque leva o desgaste da relação do advogado leal com o próprio cliente. Exato. Exatamente. Exatamente. Você, como mestre, nosso mestre da ética na profissão, sabe bem como isso fere, Isso arranha Isso machuca. o a gente. relacionamento. É. Né? E o outro advogado sai de esperto. E o que. Esperto, como Isso. dizia Gerson, né? Esperto. Mas aí, E você falou um ponto, Feliciano, que é muito presente na nossa advocacia, né? Na advocacia familiarista, que é o emocional. As questões emocionais, psicológicas, elas são, tipo assim, um fator que nos ajudam muito ou atrapalham muito. O cliente, né, a parte despreparada, nós recebemos e vemos assim pessoas que chegam lá sem nenhuma condição de encarar um processo, de encarar um litígio, de conseguir até uma negociação de acordo. Pessoas presas em mágoas, né? Porque o direito de família envolve mágoas familiares, Sempre. pessoais, sempre. sempre. E a gente não consegue evoluir para a resolução do problema, quer seja através de um acordo e menos ainda através de um processo, por conta da, no caso, a incapacidade emocional. de Mas decidir. aí, sabe o que é que eu acho, Da Ana e Feliciano? parte, Que essa ou da outra incapacidade parte. emocional de uma das partes, se eventualmente for a pessoa que está nos procurando, por exemplo, e a gente possa dizer, olha, você não está pronto ainda. Isso. A sua decisão não está madura, você não está pronta. Mas o que é que acontece? Muitas vezes a outra parte está decidida. Está pronto e está maduro. E nesse ínterim, vai praticando atos Sim. que vai prejudicar juridicamente aquela vai pessoa. provocar, né? Vai provocar assim, um desfecho emocionalmente desagradável. É muito difícil, viu? A gente poder trabalhar nessa área sem ter sensibilidade é um negócio terrível. Agora também a gente não pode ter sensibilidade demais, não. Pode porque senão não. a gente começa a sofrer pelo outro. Não, começa a sofrer pelo outro, aí não dá. Feliciano, aí eu que vou te devolver a pergunta. Será que numa área nossa tão sensível, a gente não precisaria também de uma magistratura sensível, mas ao mesmo tempo um pouco mais enérgica? Eu acho que a gente precisa de outra coisa. De quê? A gente precisa de mais magistrado. Também. Porque os magistrados, na minha opinião, agora eu vou fazer uma digressão. O Banco Mundial, na década de 90, contratou uma senhora chamada Maria da Colhas. E essa senhora fez um trabalho que depois vocês procuram ver na internet, é o documento técnico 319 do Banco Mundial. Esse documento técnico, ele pega todos os valores do neoliberalismo verificado no final da década de 80 e o Banco Mundial propõe um novo modelo de poder judiciário e da advocacia para a América Latina e Caribe. E aí as coisas entram num campo de uma banalização, por exemplo, essa questão da separação judicial e do divórcio, a vinda daquela emenda que transformou o divórcio como opção preferencial, nada é do que uma resultante econômica de um projeto do Banco Mundial. Então as pessoas não têm muito assim uma conexão entre aquilo que a economia projeta para a vida pessoal das pessoas. Sim. E de como é que a gente está sendo invadido por valores que eu vou chamar assim, estranhos à nossa cultura e à nossa cultura jurídica. Então, o que eu vejo é que veio, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, ele veio com muita sapiência fazer coisas que eu acho que são interessantes. Querer colocar, Por exemplo? Colocar metas para poder um juiz se pronunciar, decidir e tal. Todavia, é preciso você saber a mão que salga isso. Porque não é justo que um juiz seja assoberbado com a condição inumana de trabalho. Perfeitamente. Sabe? Então você imaginar que, olha, já estão se colocando diversas coisas para a solução extrajudicial nos cartórios de notas. Sim. O divórcio é uma. Já vi decisão de inventário, que o próprio inventário com testamento
pode ser feito lá. Isso. Vi também a admissão de divórcio, em que há menor também sendo feito lá. Sim. Quer dizer, nós estamos caminhando cada vez mais para uma vulgarização e para a diminuição do papel do magistrado como o grande elemento da sociedade que pode conduzir as partes a um sentimento de justiça. Exato. Sim. Então, o Poder Judiciário não pode ser só uma aparência de justiça. Ele tem que ser a aparência de justiça e uma essência de justiça. Então, o que eu vejo que me magoa também é ver, como eu estou vendo, um bocado de magistrado que, por ter excesso de serviço, fazem as maiores besteiras do mundo. E o jurisdicionado se sente extremamente desassistido. É a maior queixa que a gente escuta. Mabel, o que eu vejo é o seguinte: hoje, um juiz de família não tem condições de pegar por uma quantidade, vamos dizer, de 5 mil processos que cada um tenha. Vamos imaginar que eles marquem uma audiência, pelo menos, para ver o jurisdicionado. Você vai ver que o cara se aposenta e não consegue ver. Consegue ver Estudo todos. psicossocial. Pois não tem como. Assim, o Poder Judiciário vem se apequenando e aceitando essa apequenação desde quando? Desde o documento técnico 319 do Banco Mundial. Eu venho blaterando nisso, Isso, né? pelo menos nos últimos 20 anos. Eu venho batendo nisso, mas eu me sinto como São João Batista pregando no deserto, porque não tem quem me ouça. Tá quase Comendo abelha e mel, gafanhoto. Ninguém está ouvindo. Mas, Feliciano, é desesperador. É Por exemplo, desesperador. nós, nas demandas familiaristas, situações de urgência, nós não conseguimos uma resposta do judiciário em tempo hábil. Por exemplo, hoje mesmo nós estamos com 2 crianças em situação de risco. A DESECA já pediu medidas protetivas, mandou para um juiz criminal, que suscitou o conflito de competência, foi para o juiz da violência doméstica, suscitou o conflito de competência, nenhum dos dois quer fazer, e essas crianças estão lá. E aí, como é que fica? É desesperador, o pai desesperado, e o judiciário não responde, não acompanha. Essa insensibilidade do judiciário, na minha opinião, é a resultante dessa visão econômica da banalidade das relações. O tanto Exato. de conflito de competência que nós temos nos deparados, atrasando o processo, distribui para uma vara que tinha já o processo. Ah, não é minha. Aí manda para o outro, não é minha. Conflito de competência. A questão da redução de alimentos, né? Que agora não vai é mais para sério. o juiz que Nós definiu estamos... lá atrás inicialmente a pensão alimentícia, aí já suscita o conflito. Eu acho desesperadas. o seguinte, que tem algumas decisões que o Tribunal de Justiça, algumas resoluções que o Tribunal de Justiça tomou, no sentido de tentar organizar o Poder Judiciário de Fortaleza, Tá um caos. que essas resoluções, elas estão ferindo, na minha sensibilidade, o princípio do juiz natural, que é uma Sim. garantia da Constituição. Perfeitamente. Feliciano, nós vamos falar com o juiz de uma vara X, que o juízo da vara anterior, não vou nem dizer aqui os números para, enfim, tinha arguído a suspeição. 3 varas anteriores arguíram a suspeição. Confessaram-se suspeitos. Sim. Se disseram, né? Suspeito. Confessaram-se suspeitos. Quando chegou nesse juiz que ia receber o processo, ele disse: doutor, eu vou receber, mas deixa eu mostrar uma coisa para a senhora. O juiz da vara anterior, esse é o 30º processo que eu estou recebendo do juiz. Que ele está... E ele não comunicou à corregedoria, não? Ele devia ter comunicado, porque era o dever dele, 30º, né? era o número 30 o nosso. 30, ele me mostrou. Tá aqui, doutora, para a senhora não dizer que eu estou mentindo. Mas eu vou receber, porque eu estou vendo que é urgência. Ele recebeu, tomou uma decisão que estava pendente há, no mínimo, 6 meses Meu e Deus recebeu. do céu. Mas era o número 30. E aí, Feliciano, a gente volta para o nosso princípio, que é o quê? Tem de ter o perfil. Porque até a gente chegar nesse momento, profissionalmente falando, meu dileto amigo, a gente marcha. Marcha. A gente marcha. Eu sei disso. Você sabe, eu né? já puli. Já arranhou muita fivela de cinto. A gente deixa... Já puli minhas fivelas nos balcões. A gente Exato. literalmente deixa muita virola de sapato no Deixa. fora. Nós Toda mulheres, semana. toda semana os escarpãs estão lá arranhados, destruídos, sem virola. E isso nos traz um desgaste emocional
Não, e um desgaste Físico. um desgaste para o próprio Poder Judiciário perante a sociedade. Porque eu acho que o Poder Judiciário é o último reduto em que um injustiçado pode reclamar. Minto, o último não, o penúltimo, porque o último é a Deus. É. Tá certo? E porque ele sabe E a nossa situação. que o reino dos céus um dia será dele. Um dia Isso. será. E a nossa situação, Feliciano, como advogado, voltando para a questão do relacionamento advogado-cliente que você brilhantemente colocou há pouco, eu vou chegar para o meu cliente e vou dizer, olha, o juiz não está decidindo. Eu lamento, o juiz não está decidindo. E Doutora, muitas vezes ele não pode decidir pelo excesso de serviço. É Exatamente. por isso que eu disse que o que está faltando para o direito de família são mais juízes. Também, com É. certeza. E aí a gente vai para um perfil da mulher, da advogada, que eu acho que nessas horas a gente parte na frente aí com relação aos homens, que é o jeito de tratar. Faz diferença a mulher ter essa sensibilidade, que eu acho que tem mais. Da hora de você chegar perante uma secretaria de vara e você ser mais enfática, mais firme, mais forte, ou você ter mais um jeito? Eu acho que a mulher, ela tem, de uma forma geral, tá? Aham. Ela tem mais essa sensibilidade da hora de bater e da hora de ter um jeitinho. Não vamos chamar de jeitinho, né? Na hora Não, de, um jeitinho na hora de, na hora de ter uma Uma diplomacia. diplomacia. Isso, Né? um jeito Não, é porque- delicado. porque essa É porque o história do- jeitinho pode sair, pode soar mal, pode- né? É pejorativo, né? É. Pejorativo. Né? Um modo mais Diplomático. polido É. de tratar, né? Um dia desse eu e a Ana estávamos despachando com o magistrado de uma decisão que ele deu que foi, eu digo, meu Deus, não acredito. Esse juiz tão, a gente o tem, né, como um juiz tão equilibrado, ponderado e deu essa decisão ao nosso ver descabida. Então a gente foi lá conversar com ele porque eu tinha certeza que não tinha sido ele. Não era possível. É a jurisdição dos assessores? A Sim. jurisdição dos assessores. Exatamente, qualificada ou não. É. E aí a gente disse, o lado feminino, a gente disse, doutor, a gente dá logo um sorrisinho, né? Eu acho que o senhor não viu isso aqui, não? Porque o senhor... Quer dizer, aí a gente foi de um jeito, disse, doutor, eu acho que o senhor não observou isso aqui, não? O senhor viu isso aqui? Tal, que dá folha, tal. Não, doutor, mas não pode, não. Repense, por favor, repense, reveja. Tu sabe o que é que eu acho? Eu acho o seguinte, existe uma coisa... É o jeito, é a diplomacia de você mostrar coisas de uma outra forma. de uma outra É a forma, condução, né? A condução. Mas Talvez um advogado homem, não pudesse chegar, chegaria de outra forma. Não, mas eu vou lhe dizer dessa eu acho que como não. é que eu trabalho num caso como esse. Mas você é exceção. Eu procuro, não, eu acho que todos os colegas deviam fazer isso. Porque todo magistrado tem que ter uma coerência para que suas decisões sejam consequentes. Sim. Vamos nós. É a questão que está sendo introduzida no direito brasileiro da prática dos precedentes. Então, se um juiz decidir uma questão em que as categorias lógicas eram A, B e C, ele decidiu de um modo Z, então, em questões que tenham as mesmas categorias lógicas, para ele poder decidir de um modo diferente, ele deveria fundamentar de um modo diferente. Com certeza. E aí, no campo do direito de família, nós temos uma dificuldade grande. É a dificuldade de ver os precedentes com que esse juiz já decidiu questões semelhantes. Verdade. Tá certo? E É aí, praticamente impossível não, pra gente. não, é pelo Pela própria princípio, natureza. do sigilo, Do né, sigilo. dos processos de família. Mas eu acho que isso deveria ser publicizado para que a sociedade pudesse exigir desses magistrados uma coerência das decisões. Não Isso. precisa dar os Perfeitamente. nomes, como antigamente, no Código de Processo 73, a gente podia ter acesso aos julgados antecedentes, desde que não viesse com o nome das partes. Exatamente. Hoje. Perfeitamente. A gente não tem como analisar como o juiz se comporta diante dessas circunstâncias. É de como introduzir a prática da jurisdição pelos precedentes no direito de família. Está aí um tema que dá uma boa dissertação. Dá. Dá mesmo, uma boa E aí dissertação. nós, mulheres, eu acho que acabamos tendo um pouco mais de facilidade nessa forma de conduzir, embora a advocacia do direito de família exercida por mulheres,
É a maioria, né? Engraçado. Também é desafiadora do ponto de vista onde a gente começa a ver uma coisa às avessas. Por exemplo, um dia desse a gente recebeu um cliente que disse assim: doutora, eu vim procurar a senhora porque todos os meus amigos disseram que eu tinha que pegar uma advogada mulher. O que não é muito difícil hoje, né? Não. Vocês são maioria? Eu digo, no direito de família a gente tem essa tradição um pouco das profissionais mulheres. E aí a gente começou a ver que a coisa na nossa área mudou um pouco. A advogada mulher é mais valorizada do que o advogado. Por outro lado, a gente tem mais dificuldade por enfrentar das próprias colegas situações de machismo ou de preconceito às avessas com os clientes homens. Uhum. A gente vem nessa luta muito grande, a gente está ficando até já um pouco conhecida, porque um vai passando para o outro de advogar para homens. Para homens. Eu digo, não, eu advogo para pessoas, eu não tenho bandeira. É isso. E a gente não precisa Não é ser imparcial. sectário, Não. Exatamente. A Mas gente por advoga conta, para quem a gente Mabel, acredita. desse movimento, essas bandeiras que estão muito em voga agora, né? Tudo Então, tem que ter bandeira, né? Não, tudo tem que ter um radicalismo extremado. Isso. Será que as pessoas ainda não perceberam que tudo na natureza tende para a média? Exatamente. Exatamente. O mundo está muito chato. O mundo tá radical demais. Tá muito chato. Você tem Aí que ter a cuidado gente com pega, né, tudo. Feliciano, e se depara com essas situações vindo muitas vezes de colegas, mulheres, que eu digo assim, eu tenho filho e tenho filha, então a minha filha, Deus livre de ser um dia vítima, por exemplo, de violência doméstica, mas Deus livre, eu acho que talvez ainda mais, um filho meu sofreu uma falsa denúncia. De violência isso é doméstica. complicado, viu? bem complicado. Muito complicado. Bom, minhas amigas, nós já estamos atingindo 1 hora quase de conversa. Meu Deus, olha aí. Eu queria- Acabamos de começar. Ficaremos para a parte 2. Eu queria convidar vocês para que a gente continuasse esse papo numa outra O oportunidade. convite já está Já está aceito. previamente aceito. Ok, Sim. então dirijam a palavra aos nossos espectadores e vamos concluir por hoje. Vamos concluir por Vai lá, hoje. Ana. Vai lá, Aninha. Primeiro foi um prazer estar aqui, podendo abordar com você, com a minha sócia, Mabel, esse tema, né, da mulher na advocacia. E fechando aí, voltando para a primeira pergunta que você me fez, o que você diria para uma mulher que está iniciando? Fora o que já foi dito, o que eu diria? Busque uma área de atuação, a especialização. Hoje, para o direito, é fundamental. Não tem como mais ser aquele advogado ou qualquer profissional generalista, né? Então, seria essa a dica final Que você deixaria. que eu né? deixaria. E tu, Mabel? Eu deixaria obrigada, Feliciano, por esse momento ímpar. E eu diria às colegas, primeiro, se cuidem em todos os seus pontos aí, espiritual, psicológico e físico. A minha carreira mudou muito quando eu passei a me cuidar também do ponto de vista físico, porque não existe profissional forte num corpo fraco. Então, o nosso sucesso profissional passa por aí também. Nos traz autoconfiança, força e, na nossa área, disposição física para advogar. E bater perna no fórum, né, Mabel? E Haja perna. e gastar a virola e ralar a fivela de cinto. Bom, meus amigos, minhas amigas, eu só posso agradecer a audiência que vocês possam nos dar. Não esqueçam de que vocês querendo, se inscrevam no canal e podem fazer perguntas que nós vamos voltar a conversar com essas duas meninas trabalhadoras. Obrigada pelo meninas. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau.